O deputado federal Gilmar Tato, do PT de São Paulo, para comentar sobre o desempenho de Lula nas pesquisas. Ele faz parte, hoje, o Gilmar Tato, da coordenação da campanha do Haddad, mas já participou também da comunicação do PT, é um petista muito atuante e entende do riscado de eleições. Deputado, muito bem-vindo ao Central de Notícias, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Deputado, que leitura o senhor faz dessas últimas pesquisas que têm mostrado sistematicamente o Flávio à frente do Lula, numericamente à frente no segundo turno? Quando a gente fala nos bastidores, com o pessoal do PT, parece que esse cenário está mais antecipado. Vocês até imaginavam que poderia acontecer um cenário tão polarizado, mas mais à frente durante a campanha. O Flávio Bolsonaro parece já ter dado todos os votos do pai e ainda está surfando numa onda positiva para ele, Flávio, negativa para o governo, um ambiente que econômico é mais desafiador, embora o governo tenha bons números apresentados, você tem um cenário de endividamento muito alto, agora premido pela guerra no Irã, que deixa os combustíveis mais caros, você tem um ambiente de corrupção com o caso Master, com a CPMI do INSS, que envolveu o filho do presidente Lula. Então, você tem uma série de pequenos fatores que parecem estar jogando contra a aprovação do governo. Queria a sua leitura sobre essas pesquisas, sobre o atual cenário e como dá para reverter isso. Primeiro, é verdade que a eleição no Brasil vai ser uma eleição muito polarizada, não tem espaço para uma candidatura de centro e qualquer candidato de oposição que representa o bolsonarismo, ele tem esse patamar de votos. E até agora o lançamento do Flávio, ele está jogando sozinho, porque o presidente Lula não está em campanha, está preocupado em governar o país, está aprovando inclusive vários projetos, mandou ontem aqui para a Câmara Federal o fim, né, da escala 6x1, a escala 5x2, e tem várias entregas para fazer. E, historicamente, quando começa para valer a campanha, o presidente Lula sobe 10%. E, então, a avaliação que o governo tem muitas entregas, tem uma agenda que o presidente vai fazer nos estados, o palanque que nós estamos montando no estado, acabamos de ter um palanque forte no estado de São Paulo, que até um mês atrás nós não tínhamos candidato. Estamos acertando o palanque para o presidente Lula em Minas Gerais. Está acertado no Rio de Janeiro. Vamos crescer no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, isso coloca nós... Não, evidentemente que não é uma zona confortável. Eleição, sempre eleição. A gente sabe que vai ser uma eleição disputadíssima. Mas, pelo histórico, pelo perfil do presidente Lula, pelo currículo dele e pelas entregas e pelas ações que o governo está tomando, medidas que está tomando em relação por exemplo, à guerra que o Trump arrumou lá no Irã, de redução dos impostos dos combustíveis, e essa escala 5x2, e outras, inclusive, que estão sendo entregues, nós estamos perfeitamente convencidos que o presidente vai continuar presidindo o Brasil. Então, pesquisa é um quadro do momento, evidentemente que a gente tem que prestar atenção, não pode desconsiderar, mas também não há nada de desesperador, até porque a eleição daqui a 6 meses está muito longe. E o Flávio Bolsonaro está surfando sozinho. Eles têm dificuldade em alguns estados, têm dificuldade de muita confusão entre eles, mas nós estamos montando, através do grupo Trabalho Eleitoral, os palanques nos estados, e a partir dessa montagem dos palanques, acabamos, né, de sair agora da janela, né, partidária, que era um momento importante de danças, principalmente de deputados, e agora organizar os palanques e preparar um programa de governo para os próximos 4 anos, que é isso que nós vamos fazer. Deputado Yander Porcela e Vitória Abel participam dessa entrevista, tem perguntas para o senhor, começando pela Vitória.
Deputado, o senhor falou que o Lula ainda não começou a campanha, né? Ainda não está na rua e que Flávio Bolsonaro está jogando sozinho. Não seria o momento já do presidente Lula, então, realmente tentar começar já uma campanha, ainda que seja uma pré-campanha, mostrar números de forma mais clara para a população, se é que esses números são de fato vantajosos, e de que forma que o presidente Lula, para onde o presidente Lula, na verdade, pode correr? O programa de solução do endividamento vai ser suficiente para garantir uma aprovação maior? Ou vai ser necessário novos programas? Para onde vocês estão pensando em correr? Para qual público? Para tentar conseguir de volta não apenas a aprovação, mas também mais intenções de voto. Bom, Vitória, o presidente Lula é um craque em eleição, né? É um craque. Se tem uma pessoa experiente que está nativa hoje no Brasil, é o presidente Lula. Então, ele entende de eleição, entende, sabe como governar pela experiência que tem. Então, ele sabe o momento certo de entrar em campo. Então, a agenda política dele é uma agenda mais de pensar o governo. Você vê que agora ele está viajando para o exterior. E ele não está descuidando de assuntos que preocupam a população brasileira. O endividamento é um dos assuntos. E ele já determinou, pediu, inclusive, para que a própria Fazenda apresentasse propostas de como amenizar este problema, a renegociação dessas dívidas. Enfim, a Fazenda está trabalhando em relação a esse problema do endividamento do povo brasileiro, que tem crescido muito. Mesmo a questão das bets, que também é uma praga, que tem a ver com saúde pública, tem um debate, a nossa bancada aqui da Câmara Federal, inclusive, fez um projeto de lei para acabar com esses jogos de bets ou normatizar de uma outra maneira. A questão dos combustíveis, há uma desoneração de 31 bilhões para segurar o preço do diesel, do gás de cozinha, do querosene de aviação, que é justamente para se contrapor a essa medida, a isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos e Irã, do querosene de aviação, que é justamente para se contrapor a essa medida, a isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos e Irã. O projeto agora que eu acabei de falar da escala 5x2, nós estamos fazendo um debate, inclusive nós temos um congresso do PT no outro final de semana, nós vamos discutir, inclusive, a questão da tarifa zero, a criação do Ministério de Segurança Pública. Então, veja, a gente não está desatento ao que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Quando vier o debate eleitoral propriamente dito, é evidente que nós temos a nossa estratégia. Nós vamos falar de soberania, nós vamos falar que nós não queremos um presidente que bate continência para o Trump, que tentou taxar o Brasil. Nós vamos falar de democracia, o quão é caro para o povo brasileiro e o povo brasileiro melhora com democracia. Nós vamos falar de diminuição de desigualdade social, de pleno emprego, de crescimento econômico, de um projeto de desenvolvimento de país, de entregas nas áreas sociais, do programa Pé de Meia, Minha Casa é Minha Vida. Então, são programas e são entregas que esse debate vai acontecer. E não é apenas só de currículo, né? Porque não dá para comparar o currículo do Brasil Lula com o do adversário. Então, por isso que o momento agora é de preparar os palanques, de verificar esse quebra-cabeça, né, nos estados, como é que o Lula vai ter palanque nos estados, e a partir daí nós vamos apresentar diretrizes para os próximos 4 anos, e evidente depois uma agenda com o presidente Lula nos estados, e eu acredito que a hora que a gente sair em campo, que nós tivermos efetivamente azeitado, mais uma vez o presidente continua governando o país. Então, porque o momento é de muita análise, de preparação de programa de governo, continuar fazendo entregas, uma atenção muito especial à questão internacional do que está acontecendo no mundo e tomar medidas para que o Brasil não sofra com a questão internacional. Acho que são esses temas e é exatamente nisso que nós estamos nos debruçando. Yander?
Deputado, eu queria falar um pouco agora de palanques regionais, já que o senhor também tocou nesse assunto. Queria falar de São Paulo, até pelo papel que o senhor tem na campanha do Fernando Haddad. Eu queria saber se o senhor acha que é possível atrair o Gilberto Kassab, do PSD, para apoiar a candidatura do Haddad, como estão essas conversas e também quem o senhor defende como candidato a vice do Haddad nessa disputa. Bom, a polarização do país, ela se reflete também em São Paulo. Quer dizer, o Haddad sai do patamar de 42%, quer dizer, foi o percentual que ele teve quando ele perdeu para o Tarcísio, e começa com 42%. E o que a gente observa no estado de São Paulo? Um descontentamento muito grande, principalmente pelos prefeitos, do abandono, né, do estado. O Tarcísio não está fazendo entregas. Uma reclamação muito grande em relação ao serviço da Sabesp que foi privatizado e aquele programa de Free Flow que ele estava instalando e parou, que é dos pedágios. Então nós temos e o caos que está na educação e na saúde pública, na educação, na saúde pública e na segurança pública. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. O ministro Fernando Haddad está dando assim, muitas entrevistas, fazendo muitas conversas. Nós estamos montando também um palanque no Estado. A vinda da Simone Tebet vem para agregar, pelo perfil dela, principalmente interior. A disposição do Geraldo Alckmin de também fazer uma agenda forte no interior, isso nos anima. O próprio Márcio França e a Marina Silva também tá com uma agenda forte no sentido de a gente ganhar a eleição no estado de São Paulo. Então, a questão do PSD, do Kassab, o que a gente sabe? Oficialmente, o Kassab está com o Tarcísio. Só que ele está num desconforto muito grande, porque ele queria emplacar o vice, continuar na vice, o Tarcísio não deu, e ainda o Tarcísio colocou um desafeto dele para cuidar do programa de governo, ou cuidar dos prefeitos, que é o ex-governador, o Rodrigo Garcia. Então, há um descontentamento muito grande. E a gente sabe como funciona isso na política. Quando a pessoa está descontente, quando é um apoio meio forçado, é evidente que isso acaba refletindo no resultado eleitoral. Então, de nossa parte, não tem nenhuma conversa com o Kassab, com o PSD, até porque ele tem um candidato a presidente da República, que é o Caiado, e no estado de São Paulo ele está falando que apoia o Tarcísio. Mas o que a gente observa é que tem muitos prefeitos que estão descontentes, não só do PSD, com o governo do Tarcísio, e eles se sentem desprezados. É meio que assim, o Tarcísio não precisava deles para ganhar a eleição. Aí, de repente, entra a pré-candidatura do Fernando Haddad, numa situação de pesquisa interessante, e aí está tentando correr atrás do prejuízo, e um esforço muito grande de esconder as obras, os recursos que o governo federal tem mandado para o Estado. Deputado, então, de novo, só pra gente... nós vamos também divulgar isso durante o processo eleitoral dos investimentos que o governo Lula tem feito no estado de São Paulo. Só para a gente finalizar, a vice, o segundo candidato ao Senado, quando devem ser anunciados na chapa de Haddad? Perfil, já tem uma decisão, será Simone, será Marina, Márcio França? E sobre o candidato a vice, tem expectativa de anúncio, perfil? Não, nós não temos pressa. Nós temos até julho para decidir sobre essa questão da vice e mesmo as candidaturas ao Senado, né, a chapa ao Senado. Agora a gente está montando a chapa de deputados federais e estaduais e conversando com os partidos que poderão vir a compor o apoio à chapa do Fernando Haddad. Mas, evidentemente, que nós não vamos inventar a roda. O ideal é que o Haddad tivesse um vice que dialogasse bastante com o interior, de preferência mulher, mas isso é um perfil, né? Um perfil que a gente considera assim, bom para compor a chapa. Agora, pelos nomes que estão apresentados, nós temos várias alternativas, tá certo? Esses nomes que eu falei, eles poderão compor a vice do Haddad, mas nós estamos com pressa em relação a isso. Eu acho que o momento agora é de organizar a pré-campanha,
de novo, organizar um programa de governo, que é isso que nós estamos fazendo, e um plano também de comunicação, um plano de agenda e de muita conversa nesse momento, de pessoas que querem conversar com o Fernando Haddad para eventualmente apoiá-lo. Então, o que existe em São Paulo é que o Lula vai crescer, a nossa expectativa é que o Lula cresça, o eleitorado do presidente Lula em São Paulo, e que o Haddad vai crescer em São Paulo. Se a gente ganhar 2%, 3%, é uma situação que poderá ter segundo turno ou resolver o primeiro turno. Então, é um otimismo bastante grande. Nós estamos em São Paulo e estamos trabalhando para o Haddad ganhar a eleição lá. São Paulo é sempre fundamental, né, para qualquer campanha. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Central de Notícias, viu? Até a próxima. Até a próxima.